o crescimento aí versus ano passado, baseado naquelas outras receitas que o Fernando já alertou, venda de jogadores, cresceu também, transmissão, match day e uma queda no marketing mais comercial, aí acho que é um ponto também a destacar, inferior até Bahia e Fortaleza, semelhante ao caso do match day que o Fernando falou. Então acho que é um ponto de destaque importante. E aí quando a gente compara com 2014, no comparativo de 5 anos, o crescimento importante aí em venda de jogadores. Tá? E match day e marketing aí, que foram as quedas. Vamos lá, Fernando, o que é esse gráfico aqui de evolução da participação da receita vinda diretamente do torcedor? É um gráfico exclusivo aí da Pluri, né? Então, esse gráfico aí, pessoal, o que a gente faz é o seguinte, a gente separa das receitas de balanço, por exemplo, patrocínio, cotas, venda de jogador, cotas de transmissão, elas não vêm diretamente do bolso do jogador. Tem uma relação, obviamente, com os tamanhos da torcida, mas há muitas nuances aí nessas receitas. O que vem do bolso mesmo do torcedor, que é aquele que o clube realmente enfia a mão no bolso do torcedor e captura esse recurso, é bilheteria, sócio-torcedor, venda de produtos, royalties, né, e pay-per-view, né, loja própria, esse tipo de coisa. O Atlético, ele tem esse ano ele faturou 70 milhões vindo diretamente do torcedor, um incremento em relação aos 60 milhões do ano passado, né? Isso representou 18% da receita total do clube. Eu acho um nível baixo para o tamanho da torcida do Atlético. Tá? Em termos absolutos, se a gente comparar com o Flamengo, se eu não me engano, essa conta foi 240 milhões de reais do Flamengo no ano passado. Tá? O do Galo foi 70 milhões. É uma diferença de 170 milhões. Acho que essa é uma conta que o Atlético vai ter que trabalhar com carinho, porque torcedor fanático não falta e torcedor disposto a colocar a mão no bolso também não. Né? Eu entendo que Santos 71, Bahia 73, Cruzeiro 70, Atlético 70. É um número que está abaixo. Acho que todo mundo tem que concordar que esse é um número potencialmente deveria estar muito acima. Vamos lá então, Fernando, vamos seguir. Tem bastante assunto para a gente falar. Aqui, é o que eu falei, a gente tem as evoluções aí por frente de receita, no caso essa venda de jogadores, um crescimento nos últimos anos, mas depois vocês conferem todas lá, a gente já falou um pouco de cada uma. Tem gente aqui pedindo para a gente trazer o CEO da Arena MRV, a gente tenta trazer sim para esse bate-papo. E se inscrevam no canal, viu, gente? Deixa o like aí no vídeo também, é importante para a gente. Fernando, não só sobre receitas a gente vai falar, o Atlético aumentou suas receitas, mas também aumentou suas despesas, um crescimento de 29% aí, chegando a 360 milhões no ano passado. Isso fez com que, depois a gente vai ver mais à frente, o clube tivesse um déficit. Aí o déficit melhorou, né? No caso, já foi pior, mas ainda assim é um resultado negativo, né? Eu acho que o principal aspecto negativo é que você teve um déficit de 6 milhões de reais, mas ele foi, na verdade, se você tirar a receita extraordinária, os 49 milhões, ele teria sido 55, tá? De novo, é bem fato também que em geral, o que os clubes fazem? Quando eles descobrem que eles têm uma receita, não é que seria 55 desde o começo, mas quando você descobre que você tem uma receita extraordinária, você vai e gasta por conta. O que é errado do mesmo jeito, gente. Porque o clube tem que efetivamente trabalhar para reduzir o seu endividamento. Primeiro você reduz o endividamento, depois você começa a ficar competitivo. O Atlético está fazendo um movimento que já foi tentado outras vezes por outros clubes, pontualmente dá certo. Tá? Mas, em geral, o que dá certo mesmo e que é consistente ao longo do tempo é primeiro você saneia o clube, você reduz a pressão do endividamento, você reduz as suas despesas
e a partir daí você aumenta a receita. Então, tem até um amigo ali, se eu não me engano, o Felipe, que mandou uma mensagem, ele perguntando, por exemplo, sobre que isso tem a ver, tá, com o que eu estou falando. Ele perguntou sobre como entra o dinheiro dos mecenas, se é como investimento, sim, patrocínio. E, às vezes pode entrar como patrocínio, não é tão comum. Em geral, isso entra como crédito, como empréstimo, como mútuo, tá? Então, em geral, isso entra como mútuo, tá? Uma ressalva que eu quero fazer, uma ênfase que eu quero fazer a vocês no balanço do Atlético é que do endividamento do Atlético, o endividamento líquido são 655 milhões, tá? O Atlético tem 311 milhões de empréstimos e financiamentos. Desse total, 153 milhões são empréstimos com bancos, tá? Metade disso é com o BMG, 76,5, tá? Exatamente metade é com o BMG, tá? E metade é com o Daicoval, Mercantil do Brasil, Banco Inter e Apollo. Apollo é um fundo, é uma asset que tem no Rio que faz uma operação de antecipação de recebíveis da TV Globo. Então, tudo que tiver no balanço dos clubes como polo significa antecipação de cotas de TV. Tá? Só que o Atlético tem 153 milhões vindo dos bancos, de crédito dos bancos, e tem 158 milhões de reais, 159 milhões, para ser mais preciso, de dívidas com pessoas físicas e jurídicas não financeiras, tá? Que financiam o clube e a Selic. Isso aqui são os mecenas, em grande parte, tá? Então, eles emprestam dinheiro para o clube, tá? O clube vai lá, gasta do jeito que achar melhor, e há, obviamente, um contrato de gaveta que dá, provavelmente, algum de gaveta, de novo, porque isso não é reconhecido pela FIFA, mas é um compromisso moral que os clubes costumam cumprir. Então, por exemplo, tem o Sonda no Internacional. Tem o cara do arroz lá, que eu esqueci o nome, no Grêmio. Tem o Pedrinho BH no Cruzeiro. Eles emprestam e eles têm uma garantia que na prática eles não podem executar. Vira uma garantia moral, né? Eu tenho o direito do jogador. Eu tenho 15% desse jogador, 20% daquele, 30% daquele outro. A transferência de um jogador de futebol, toda vez que há um contrato novo de um jogador de futebol, é preciso registrar no sistema da FIFA, lá que é o TMS, né? E lá é colocado quem são os donos dos direitos econômicos dos clubes, o antigo passe, bem lá no passado. Então você vai dizer lá, esse jogador aqui, ele 20% da Juventus de Turim, ele 30% é do Corinthians e 15% é do próprio jogador e 55% é do Galo, tá? Desses 55% com o Galo, tem uma carta de gaveta em que o Galo reconhece que, na verdade, metade disso é do Rubens Menin ou é do Ricardo Guimarães, tá? Mas na hora de pagar, quando um jogador desse é vendido, quem recebe é o Atlético, quem recebe é o clube, não é esse investidor, não é o Sonda no Inter, não é o cara do arroz lá no Grêmio, sabe? Não é o mecenas, não é o Paulo Nobre no Palmeiras, sempre quem recebe é o clube. Os clubes, em geral, honram esses compromissos com essas figuras, porque essas figuras são muito relevantes para os clubes. Porque o clube sabe que na hora em que a cobra fuma, que o banco não dá crédito, que tem algum problema no mercado, que vem uma Covid, ou que vem vai sofrer uma punição da FIFA, eles recorrem a essas figuras. E essas figuras, em geral, elas comparecem na hora. Então, são parceiros do clube que, em geral, os clubes não riscam a linha, entendeu? Riscam a linha sempre com permissão, tipo, como até na semana passada a gente falou aqui sobre o caso do Pedrinho BH, que aí ele perdoa uma dívida, ou ele altera o prazo, entendeu? Mas perdoar não perdoa, essa dívida fica ali no balanço, entendeu? Correndo pela Selic. Selic não é um custo financeiro de banco, o banco sempre cobra mais caro que isso,
Mas é uma forma de atualizar o dinheiro do cara. Entendeu? É uma forma de amenizar um pouco as dificuldades da legislação hoje em relação à entrada de investimento em clubes brasileiros, Fernando, até que o projeto de clube empresa tenta mudar? Em 2013, dezembro de 2013, quando a FIFA proibiu o investimento de terceiros em jogador, eu escrevi naquele momento, naquele dia, que aquilo ia afetar profundamente a periferia do futebol mundial, principalmente os países que são exportadores e que têm modelos baseados em entidades associativas. Brasil e Argentina. Dito e feito. Porque o que acontecia? Como entidades associativas, os clubes brasileiros não têm, os clubes em geral, como entidades associativas, eles não têm acesso a capital como qualquer empresa. Eu cito sempre o caso. No ano passado, o City vendeu 10% do seu grupo, né, por 500 milhões de dólares. Vendeu um investidor, um fundo. Vendeu, entregou 10% das ações, recebeu 500 milhões de dólares, botou no caixa. Cara, você fica numa situação financeira muito confortável. Você pode reequilibrar. Os clubes brasileiros não podem fazer isso, porque entidades associativas, isso não é nem juridicamente permitido. Você não pode vender um pedaço dessas entidades. Então você limita o acesso a capital. Né? Essas figuras, no passado, antes da proibição da FIFA, quando o Rubens Menin, por hipótese, quisesse emprestar dinheiro para o Atlético, ele podia ter um pedaço do jogador registrado no TMS. Ou seja, quando o jogador fosse vendido, ele iria receber diretamente do comprador a parte dele. Né? Então, aquilo era uma forma que os clubes, como entidades associativas, tinham de se financiar. Eles se financiavam na hora de comprar jogador. Eles conseguiam fazer com que entrassem investidores na compra do jogador. Quando a FIFA tirou essa possibilidade, ela eliminou, né, uma garantia jurídica que ficou restrita apenas àquelas figuras que são muito grandes dentro dos clubes, como essas, né, que são figuras que estão dentro que são quase acionistas informais do clube, que são figuras que estão dentro do conselho, né, presidem poderes, né, conseguem eleger presidentes, né. Essas figuras, elas acabam, de uma certa maneira, se mantendo, mas muito investidor que poderia estar saiu fora do futebol, né, quando aquela medida veio. Aí você conta com a sorte de um milionário aí torcer para o seu clube também, né? E fazer esse tipo de acerto quando é benéfico ao clube, né? A gente vê um crescimento aí também, ó, em despesa com futebol, crescimento de 35%, a gente mostrou lá as despesas totais, despesa com futebol crescendo também. E vamos lá. Resultado financeiro líquido, Fernando. Aí uma queda, né? Clube que teve ano passado 19 milhões de despesa financeira líquida, esse ano 32 milhões. Acho que é até legal aqui explicar para todo mundo o que é isso. Esse é um ponto em que essa é uma das minhas cismas históricas com a gestão do Galo, históricas. Eu usei muitas vezes isso como referência para os demais clubes. Resultado financeiro é a diferença entre a receita financeira e a despesa financeira, obviamente, né? O que é a despesa financeira líquida? Ela juros e mora, correções monetárias, multas, variações cambiais, custo de variação cambial passiva, ou até custo negativo de variação cambial ativa, né? Esses impactos do ponto de vista financeiro. Se a gente for falar, olha só, gente, que troço impactante. Nos últimos, de 2010 ao 2019, a despesa financeira líquida do Atlético foi de 398 milhões de reais. 398 milhões de reais. Tá? Isso é uma despesa financeira não atualizada, tá? Se a gente corrigisse esse valor, deveria ser aí 500 milhões de reais hoje. O endividamento líquido do Atlético é de 655 milhões de reais.
Ou seja, o endividamento do Atlético é quase totalmente explicado pela despesa financeira. Quer dizer, ao longo do tempo, o que está se fazendo? Enxugando o gelo. Como o clube efetivamente não paga não amortiza o seu endividamento, isso é uma bola de neve, né? Então você tem, olha aqui, 2014, 79 milhões, 2015, 63, 16, 46, 17, 45, 18, ali está em cima o número, eu não consigo ver agora se é 19 milhões, acho que parece ser 19 milhões. 19. E 19, 32 milhões. 32 milhões significa que são 2 milhões e meio de reais ao mês de despesa financeira líquida. 2 milhões de reais e 2 milhões e meio de reais ao mês de despesa. Olha, esse é o grande drama da gestão do futebol brasileiro, é esse. O Brasil, gente, porra, todo mundo sabe disso, todos vocês sabem disso, nós sabemos, e o pessoal do Atlético, do Cruzeiro, do Corinthians, do Flamengo, todo mundo sabe. Dever no Brasil custa caro. Brasil é o paraíso do juro alto. Agora não está sendo. Nós estamos aí com uma Selic em torno de 2 e qualquer coisa, menor taxa de juros na história, porque estamos numa hiperdepressão, numa mega maxi depressão longa, que se arrasta aí há 6 anos, né? Então nós estamos com uma taxa de juros muito baixa agora, mas, só para vocês verem, a Selic é baixinha, mas eu vou contar uma historinha aqui para vocês, tá vendo? Deixa eu pegar aqui e abrir de novo o balanço do Atlético. Os 76 milhões que o Atlético deve para o BMG, por exemplo, eles custam entre 11% ao ano, mais CDI a 2, quer dizer, custam 13 e alguma coisa, tá? Quanto é a inflação do Brasil esse ano aí? 1, 2, 3%? O juro está em 2%? Pois bem, a dívida que ele tem com o BMG, que o Atlético tem com o BMG, custa entre 13% ao ano e tem uma parte pré-fixada, 1,24 ao mês, que dá 16% ao ano, tá? O que ele deve para o Daicoval, para o Mercantil, para o Banco Inter, que são 3 outros bancos que financiam aí, tal, 30, 45 milhões de reais, para esses caras, o Atlético deve, o custo financeiro é de 12 a 16% ao ano. Quer dizer, aquela coisa de inflação baixa e juro baixo é muito diferente quando você vai tomar dinheiro do teu credor de um banco, né? A realidade é totalmente diferente e você não tem atividade econômica que consiga ser compatível com esse custo financeiro. O que isso resulta? No longo prazo, um endividamento brutal, uma massa, no popular. Sabe aquilo quando a gente fala assim, o cara tomou um empréstimo e virou uma bola de neve? É isso aqui. Na prática é isso. Isso aí que vocês estão vendo é a bola de neve. É isso. Vamos